Boa noite. Que bom que você veio. Que Deus possa falar com você nessa noite através dessa palavra, encher o seu coração. Amém? Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler de 6 a 10. Êxodo, capítulo 3, versículos de 6 a 10. Gente, quem quiser fazer o pedido da Festa Recanto antecipadamente, o Vanderlei colocou lá o meu WhatsApp, você pode fazer o pedido, fica mais tranquilo, para você não pegar fila na hora aqui, tá bom? Pode mandar para mim o WhatsApp, eu vou estar anotando já, separando as suas fichas. Todos acharam aí? Vamos ler então, diz assim: Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos e tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Curva sua cabeça por mais um instante, vamos orar mais uma vez. Peça para Deus falar com você nessa noite, não sei como você entrou aqui, mas peça para que Ele fale. Pai, no nome de Jesus, santo é o Senhor, Pai. Deus poderoso, Deus fiel, Deus soberano é o Senhor, Deus eterno. Senhor, no nosso coração se enche na Tua presença, Pai. É impossível, Deus, não sentir a Tua presença. Obrigado, a Deus, porque mesmo antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui, Pai. O Senhor já estava nos aguardando. O Senhor, ó Deus, já ansiava por estar conosco, por falar ao nosso coração, Pai. Agora eu te peço, ó Deus, se derrama através da Tua palavra neste lugar. Senhor, encontra aqui corações sedentos por Ti, pela Tua palavra. Senhor, que essa palavra venha em encontro, ó Deus, à necessidade da nossa alma, do nosso coração, Senhor, nesta noite, Pai. Eu me coloco nas Tuas mãos, para que o Senhor me use, ó Deus, para que o Senhor use da minha boca, ó Deus, que haja mesmo, ó Deus, uma palavra de autoridade, de ousadia aqui, palavra vinda do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas. Senhor, eu me submeto a Ti, Senhor, a Tua vontade, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Senhor, usa-me, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu venho de uma família de metodistas. Os meus avós eram da igreja metodista. Não sei aqui se alguém já teve uma oportunidade de conhecer uma igreja metodista num bairro de Cunha que chama Jericó. Quem a conhece aqui? Você conhece, Rose? Que legal. Gente, é uma igreja linda, bem no alto assim, pequenininha, uma graça a igreja. E os meus avós eram dessa igreja, os meus pais se casaram nessa igreja. A minha mãe cuidava, ornamentava a igreja, era responsável pela ornamentação da igreja. Então, desde cedo eu fui criada na igreja metodista. E lá eu permaneci até mais ou menos 19 anos. Quando eu me casei,
e eu acompanhei o Vanderlei, mas até 19 anos eu fiz parte desta igreja. E nessa igreja, tem até outras igrejas que não sei se é a norma da igreja, o regimento da igreja, costuma-se trocar os pastores. Então eles ficam um período, na minha época de criança, era até um período menor, de 4 anos, e eles eram transferidos para outra igreja e vinha um outro pastor. Então tinha esse rodízio de pastores na igreja. Até hoje tem esse costume. E quando eu tinha mais ou menos, eu fiquei tentando assim lembrar, mas eu acredito que eu devia ter aí 5, 6 anos de idade. E na igreja metodista aqui de Guaratinguetá, tinha um pastor muito carismático que chamava pastor Geoval. Era um amor de pessoa, uma família assim muito querida. E esse pastor, quando eu tinha essa idade, ele foi transferido para um outro lugar, não me lembro agora, mas eu sei que ele foi para uma outra cidade, depois ele foi mandado para fora do país, ele viveu muitos anos na Espanha, e eu nunca mais o vi, nunca mais tive contato com esse pastor. Mas por ele ser muito carismático, a família, assim, uma família muito amorosa, eu nunca me esqueci dele. Embora eu fosse muito pequena, quando ele foi embora, eu nunca me esqueci. E os anos se passaram, mais ou menos aí, depois desses 19 anos, passaram aí mais uns 20 anos. E um dia eu estava trabalhando. E quando eu olho assim na entrada do meu trabalho, eu vejo um senhor barbudo, assim, de óculos, entrando. E eu falei, parece que eu conheço esse senhor, porque ele tinha uma personalidade muito marcante, né? E eu falei, é o pastor, ele nem era pastor mais, ele era bispo já da igreja metodista. É o bispo Geoval. Gente, foi algo tão impressionante, que eu tinha 5, 6 anos, quando ele foi embora. Nunca mais o vi, nunca mais estive com ele. E eu devia estar aí, beirando os 40 anos. E ele foi entrando, ele foi visitar o meu patrão, era muito amigo dele. E ele foi visitá-lo, e quando ele entrou ali no meu trabalho, ele olhou para mim, abriu um sorriso e falou assim para mim, Eloide, quanto tempo? Falei, gente, se fosse um nome comum, né? Maria, Ana, até eu falei assim, é um nome fácil, guardou. Mas Eloide, quantas existe no mundo, né? E ele falou para mim, Eloide, quanto tempo? E ele então parou ali, ele se assentou do meu lado e começou a conversar comigo, perguntar sobre a minha vida, perguntar como eu estava, como estava a minha casa, perguntar dos meus pais. E ele perguntou de todos os meus irmãos, citando cada um pelo nome. Gente, também não era uma família, né, de 2 pessoas, 12. Ele não esqueceu o nome de nenhum dos 12 filhos da minha mãe e do meu pai. E eu fiquei, gente, maravilhado com aquilo. Foi algo que marcou a minha vida. Como uma pessoa que eu não tinha mais contato há tantos anos, pôde se lembrar de mim pelo nome e gastar tempo ali comigo, se interessar pela minha vida. Ele já não tinha obrigação nenhuma, né, comigo. Mas, na verdade, ele me deu tanta atenção naquele dia. Eu fui tão acolhida naquele momento, que eu me senti assim, uma pessoa importante na vida dele. Foi algo que marcou muito a minha vida. O interesse dele, a lembrança dele se lembrar, dele se importar ainda, depois de tantos anos, com a minha vida. E nessa correria do dia a dia, gente, parece que ninguém mais se importa com ninguém, não é verdade? A gente não tem tempo para dar atenção para ninguém, para parar, para ouvir, para estender a mão, para ajudar, para aliviar a carga um do outro. Nós vivemos numa era de pessoas muito conectadas.
Porém, a maioria das pessoas são pessoas solitárias. Pessoas que às vezes estão passando por situações, por lutas, por problemas, e que a pessoa do lado sequer percebe que aquela pessoa está precisando de ajuda. O Vanderlei, ele gosta muito de assistir no YouTube aqueles vídeos de acidente de carro, gente. Eu já tenho medo de dirigir, né? E às vezes ele fica por horas. Ele coloca, não tem nada na televisão, ele falou, vou colocar no YouTube. E aparece acidente do mundo inteiro. E às vezes eu fico impressionada e a gente até comenta, fala assim, gente, como uma pessoa pode bater no carro da outra, acabar com o carro da outra e seguir o seu curso naturalmente sem olhar para trás. Às vezes ficam pessoas ali, uma pessoa atropelada, e a pessoa segue a vida, vai embora, e a pessoa está caída, ferida ali, não sabe nem se a pessoa morreu, se está viva ou está morta, mas o fato é que as pessoas não se importam mais uma com as outras. Cada um tem cuidado da sua vida e não nota, muitas vezes, que tem alguém do nosso lado que precisa de nós, precisa da nossa ajuda, precisa muitas vezes de uma palavra, uma mão estendida. E pelo fato de muitas vezes, nós termos essa impressão que ninguém se importa conosco, muitas vezes nós pensamos que Deus também não se importa. Quem aqui já perguntou, será que o Senhor se importa comigo? Alguém já fez essa pergunta? Mas eu vim falar para você nesta noite que Deus se importa com você. Deus, Ele tem um profundo interesse com a sua vida. Ele te olha com atenção, porque para Deus você é muito importante. Para Deus você tem muito valor. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Ela se sentiu importante? Ela se sentiu valorizada? Palavra de hoje, Deus se importa com você. Aproveita, fala para ela, Deus se importa com você, você sabia? Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele se importa com cada um de nós. Eu estava dando uma pesquisada aí na internet, diz que atualmente, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas no mundo hoje existe cerca de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. É isso mesmo? Quem? Os estudiosos aí? Parou de contar? O Bruno disse que parou de contar nos 6 bilhões. Mas segundo aí as estatísticas, mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Por isso pode passar na nossa mente que talvez Deus não se importe conosco, não é verdade? Mas para Deus, eu não sou mais uma no meio da multidão. Para Deus, eu não sou alguém insignificante, alguém que passa desapercebido aos olhos de Deus, porque Deus, Ele se importa conosco. Para Deus nós somos importantes. Para Deus, Ele nos conhece, Ele sabe exatamente quem nós somos. Deus, Ele nos conhece pelo nome. E isso revela a importância que Deus dá a cada um de nós. Deus, Ele sabe quando nós estamos bem e quando nós não estamos bem. Deus, Ele sabe quando nós estamos tristes. Deus sabe quando nós estamos felizes. Deus conhece cada uma das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. As batalhas, as lutas, os desafios que nós passamos. Deus sabe todas as coisas, mesmo antes de nós falarmos para Ele. Porque a Bíblia fala, mesmo que sem haver uma palavra na nossa boca, Deus sabe de todas as coisas.
Isso é maravilhoso demais, não é verdade? Porque Deus, Ele é um Deus que nos conhece de perto. É um Deus, como eu falei, um Deus pessoal. Nós não passamos desapercebidos diante de Deus. Nós não somos insignificantes para Deus. Deus, Ele nos dá um valor assim tremendo. Deus se importa com cada um de nós. Fazia esse texto que nós lemos de Êxodo, fala um pouquinho da história do povo de Deus. Fazia mais ou menos 400 anos que o povo estava vivendo no Egito como escravo. Gente, 400 anos não é pouco. São mais ou menos aí daquela época 4 gerações. Será que Deus não estava vendo o sofrimento daquele povo? Será que Deus não estava vendo a angústia daquele povo? Aquela amargura, aquela tristeza no coração daquele povo? Deus, Ele onde estava, da onde Ele estava vendo tudo isso. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Então Deus vem e fala com Moisés ali. Moisés cuidando do rebanho ali do seu sogro. E de repente Deus aparece para Moisés e o chama. Fala: Moisés, eu quero que você vá lá no Egito. E ele usa aqui algumas frases. Deus fala assim: olha, eu tenho visto. Guardou isso? Eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor deles. Eu conheço as suas aflições e desci para libertá-los. Então Deus não estava alheio ao sofrimento daquele povo. Ele realmente se importava com o seu povo que estava ali vivendo como escravos no Egito. E ele então, olhando para o povo, ele falou: olha, eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu conheço bem e eu desci para libertá-los. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero destacar nesse texto 4 pontos que revela que Deus se importa comigo e com você. E a primeira coisa que eu queria falar: Deus te vê. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te vê. O povo de Deus, na realidade, foi a família de Jacó. Quando houve uma grande fome na terra, José foi à frente, né? Ele foi como prisioneiro, como escravo lá para o Egito. Mas em dado momento da sua vida, ele se torna governador do Egito. E Deus tinha dado aquela visão para Faraó, de 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. E Deus então usa a vida de José ali no Egito para revelar os sonhos de Faraó. E José aconselha Faraó a escolher alguém capacitado para administrar esses 7 anos de fartura, para que quando viesse os 7 anos ali de miséria, de falta, houvesse comida no Egito. E Faraó então escolhe justamente José. E quando esses 7 anos se inicia de fome, de escassez na terra, Jacó, sem saber que José estava vivo, manda seus filhos até o Egito para comprar alimento. E ali José se reencontra com seus irmãos, não se dá a conhecer a eles. Depois, numa segunda vez, quando seus irmãos vão comprar comida novamente, José então se revela aos seus irmãos: eu sou José, o irmão de vocês. Então o que acontece? José manda buscar toda a sua família, o seu pai, toda a sua família, para morar no Egito, porque ali havia fartura. E toda a família de Jacó então veio para o Egito, e diz que eles foram colocados na melhor terra que havia ali no Egito. E eles viveram anos maravilhosos ali no Egito, de muita fartura, anos bons.
Mas José morreu. Faraó também morreu. E outra pessoa se torna faraó, é colocado ali como faraó. E esse faraó não conhecia José, não conhecia a família de José. O que aconteceu? A promessa de Deus estava se cumprindo ali, quando Deus falou para Abraão que ele seria uma grande nação. A promessa estava se cumprindo. O povo foi crescendo ali no Egito, foi se tornando um grande povo, um povo forte. E Faraó, temendo que o povo se tornasse maior do que eles, ele então torna o povo de Deus, o povo de Israel, como escravo deles ali no Egito. E ele então impõe ali trabalhos duros, a vida ali do povo de Deus se torna uma vida amarga, uma vida de sofrimento. Será que Deus não estava vendo o sofrimento desse povo? Mas a Bíblia fala assim: tenho visto a opressão do meu povo. Deus não estava alheio ao sofrimento daquele povo. Ele estava vendo tudo que eles estavam passando. Por isso ele mandou Moisés lá para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Gênesis 16, 13 e 14. Diz assim: este foi o nome de Agar, que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou: será que eu vi aquele que me vê? Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered passou a ser chamada de Bir Lahai Roi. Uma outra história agora, né? Deus, ele havia feito a promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Só que Sara era estéril, não podia ter filhos. E já havia se passado mais ou menos 11 anos quando Deus tinha feito essa promessa. E Abraão continuava sem filhos. O que Sara fez? E era costume, gente, daquela época. A mulher era estéril, não podia ter filhos. A serva dela poderia ser dada ao seu marido para que através daquela serva fosse gerado filhos. E foi o que Sara fez. Chamou Abraão, falou: Abraão, já que Deus não tem me dado filhos, deite-se com Agar, a minha escrava, a minha serva, e tenha filhos através dela. E Abraão, obediente, a mulher ali, foi e se deitou com Agar e ela engravidou. O fato é que quando uma escrava, uma serva, né? Que não era ninguém ali, que não tinha valor, de repente agora ela está grávida do seu Senhor. Eu acho que aquilo subiu na mente dela, no coração dela. E ela então passou a humilhar Sara, por saber que Sara, aos olhos humanos, nunca poderia dar um filho a Abraão. E aquilo irritou tanto Sara, que ela foi falar com Abraão. E Abraão falou: olha, tua serva, tua escrava, faz o que você quiser com ela. E Sara então começou a maltratar Agar, ao ponto de Agar não aguentar mais ficar naquele lugar. E Agar então ela foge. E a Bíblia diz que ela foi para o deserto. E quando a gente fala sobre deserto na Bíblia, deserto, gente, fala de um lugar árido, quente, seco, sem água, sem alimentos. Os próprios animais típicos do deserto, muitas vezes enfrentam dificuldades ali no deserto de sobrevivência. Deserto é um lugar de desânimo, de solidão e de angústia. E talvez no pensamento ali de Agar, quando ela caminhou ali sem uma direção, sem um lugar, não sabia para onde ir, o que fazer, não saberia se ia ter uma casa, alguém para acolher, um familiar para acolher, talvez ali se entregando, sem esperança, sentada ali à beira de um lugar ali que ela achou. Ela então, sozinha, Deus aparece com ela, manda um anjo ao encontro de Agar. E o anjo então
encontrou e falou com ela: Agar, você terá um filho, e eu irei abençoar esse filho que você vai ter. Ele será um povo também numeroso. Então Agar, ela deu o nome ali para o Senhor. O Senhor me vê, o Deus que me vê. O nosso Deus é o Deus que nos vê quando ninguém mais está nos vendo. Agar, ela pensou que era o fim da vida dela, mas os olhos de Deus estavam sobre a vida dela. Deus tinha planos com o filho dela, Deus tinha um futuro para o filho dela. E nessa caminhada, gente, muitas vezes, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Parece que ninguém está nos vendo, quanto mais Deus. Quantas vezes nós passamos por desertos, mas a boa notícia é que Deus vê as nossas lutas. Deus agora mesmo, nesse exato momento, está olhando para o seu coração. Deus está olhando para a sua vida e sabe exatamente aquilo que você está enfrentando, a sua luta diária. Deus está vendo as suas dores. Deus vê muitas vezes as lágrimas que você derrama, que só Ele vê, ninguém mais vê. A mulher samaritana, diz a Bíblia, que Jesus passou por Samaria e Ele mandou ali os seus discípulos entrarem na cidade para comprar comida, e Jesus ficou ali sentado à beira do poço, e ali apareceu essa mulher samaritana. Diz que na hora mais quente do dia, gente, mais ou menos aí meio-dia. Quem vai tirar água de um poço ao meio-dia? Se nós estamos sentindo calor, gente, aqui esses dias estão muito quentes, não estão? Hoje foi um calor terrível. Eu fui abrir o portão lá para o moço que foi levar o meu filtro. Ele bateu no portão, eu já fui abrir, ele já falou: olha, eu estou procurando uma sombra aqui, porque eu não estou aguentando o calor. Agora imagina, naquela região que é muito mais quente que a nossa, uma mulher vai buscar água, carregar aí vasos cheios de água, na hora mais quente do dia. Talvez ali ela não quisesse encontrar com ninguém, porque na mente dela, se ela se encontrasse com alguém, as palavras daquela pessoa seriam de repulsa, seria palavras de acusação, de reprovação por aquilo que ela era. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali. Jesus sabia, Jesus estava vendo aquela mulher. Antes mesmo dela chegar àquele poço, Jesus já estava aguardando aquela mulher. Sabe por quê? Jesus se importava com ela. Da mesma maneira, Deus se importa conosco. Às vezes parece que nós estamos sozinhos. Nós olhamos de um lado, nós olhamos do outro, nós olhamos para cima e falava: Senhor, parece que não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me socorrer, não tem ninguém para estender a mão, não tem ninguém para falar uma palavra de ânimo que me coloque de pé, não tem ninguém que me fale uma palavra de esperança para dizer para mim: há solução sim, há jeito sim, Deus pode fazer. Quantas vezes parece que ninguém está vendo, ninguém está olhando para nós, mas o nosso Deus é o Deus que nos vê. Amém? Deus, Ele vê toda a nossa necessidade. Deus vê toda a carência da nossa alma, porque Ele se importa conosco. A vida dessa mulher samaritana foi transformada totalmente, porque houve alguém que se importou com ela, que olhou para a alma dela ferida, machucada, e mudou a sorte, a história daquela mulher. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar nesse texto: Deus te ouve.
Fala para a pessoa aí, ó, para ela dar uma acordada aí, ó. Fala, Deus te ouve. O texto que nós lemos de Êxodo fala assim: tenho visto a opressão do meu povo e ouvido o seu clamor. Nessa mesma história de Agar que eu falei para vocês agora, em Gênesis 16:11, o anjo falou para ela assim: olha, você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Gente, Deus falou para Agar: coloque o nome no seu filho de Ismael, que significa Deus ouve. Era algo para marcar a vida de Agar, para todas as vezes que ela chamasse o seu filho pelo seu nome, Ismael, ela se lembrasse: Deus me ouve. Salmo 116, 1 diz assim: eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Gente, uma das histórias mais lindas para mim, tá? Falando para mim, não sei se talvez para você também, mas é a história de Ana, que está relatada lá em 1 Samuel, capítulo 1, eu não vou ler, só vou contar um pouquinho, uma história muito conhecida, né? Uma mulher que tinha uma alma atribulada, angustiada. Pensa numa pessoa triste. Era Ana. A Bíblia fala que todos os anos, ela era casada com Eucana. Ana também era estéril, não podia ter filhos. Então Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E todos os anos ele ia até Siló para adorar a Deus no tabernáculo. E no meio do caminho, diz que todos os anos, ano após ano, Penina ia irritando ali Ana, talvez zombando da cara de Ana, por ela não poder ter filhos. Então pensa numa pessoa amargurada e triste. Era Ana. Ela ia todos os anos. É como se a gente entrasse aqui, gente, viesse aqui, ó, todo domingo, toda quarta-feira à igreja, para buscar a Deus, para adorar a Deus, e eu entrasse aqui triste e saísse triste. Eu entrasse com alguma questão, algum problema aqui e saísse da mesma maneira, ano após ano. Era assim que Ana, era a vida de Ana. Ano após ano, ela subia à casa de Deus. E ela ia triste, amargurada, abatida, aflita. E ela ia e voltava. Mas chegou um dia que ela foi, como todos os anos ela ia. Ela subiu a Siló, a casa do Senhor. E diz então que ela entrou no templo do Senhor. E ali, gente, ela fez algo maravilhoso. Ela derramou o seu coração na presença do Senhor. E eu acredito que assim, ela tinha tanta coisa para falar com Deus, tanta coisa para falar, que o texto diz que ela se demorou na presença de Deus. E ela falava sem sair palavra alguma, porque ela não tinha força, ela estava tão abatida, ela estava tão amargurada, ela estava tão angustiada, que não saía palavra, ela só mexia a boca, não tinha força nem para falar. E ela então falava desta forma e chorava amargamente. Isso chamou a atenção do sacerdote Eli, e ele olhando falou: gente, tem algo errado com essa mulher. E ele falou assim, olha, ele pensou, falou, ela deve estar bêbada, ela bebeu e entrou aqui no templo agora e está desse jeito. E ele então chega e fala, olha, você está bêbada? E ela fala, não estou, meu Senhor, eu estou derramando o meu coração na presença do meu Deus. Gente, ela pôde falar ali, na presença do Senhor, tudo que estava machucando,
toda ferida na alma, toda angústia do seu coração, todas as lutas que ela estava enfrentando, todas as decepções, toda a afronta que ela havia passado, ela foi falando, foi derramando, colocando na presença de Deus. Ela pôde falar daquilo que o coração dela mais ansiava, que era se tornar mãe, que era impossível aos olhos humanos. Quando ela se derramou na presença de Deus, ela falou tudo o que estava na sua alma, no seu coração, para Deus. E diz que quando ela saiu dali, ela saiu feliz. Gente, como uma pessoa entra triste no lugar e sai feliz? Sabe por que ela saiu feliz? Porque ela saiu com a certeza de que Deus havia ouvido a sua oração. Porque Deus, Ele sempre nos ouve. E diz o texto ali que a tristeza desapareceu do seu rosto. Por mais que pareça que Deus não está nos ouvindo, o fato é que Ele sempre nos ouve. Isaías 65, 24. Eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Nós precisamos crer que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa voz, o nosso clamor. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega tarde demais. Quando Lázaro morreu, já havia 4 dias que as suas irmãs tinham chamado, mandou alguém chamar Jesus, e Jesus chegou depois de 4 dias. E quando Jesus chegou, elas falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes aqui, o meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus foi: eu não tenho dito a vocês, se crerem verão a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, porque Deus, Ele nos ouve. Quando Ezequias, um dos reis de Judá, ficou doente, e Deus mandou o profeta Isaías lá no palácio e falar para Ezequias: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, essa enfermidade sua é para a morte, você vai morrer. Imagina alguém chegar e falar isso para você, falar: olha, coloca a sua casa em ordem, você vai morrer. E Isaías não quis nem conversa, gente. Ele deu o recado de Deus e foi embora. Sabe o que Ezequias fez? Diz que ele virou para a parede e ele falou com Deus e orou a Deus, lembrando Deus quem ele era. Antes de Isaías sair do palácio, Deus falou para Isaías: Isaías, volta lá. Falou: como, Senhor? Volta lá. Fala para ele que ele vai viver e eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Deus, Ele te ouve, Deus te ouve. Por isso nós precisamos falar com Ele. Agora mesmo, no seu coração, enquanto eu estou falando aqui, você pode falar com Ele. Você pode apresentar as suas causas ao Senhor. Você pode falar o que está afligindo o seu coração, o que está te incomodando, o que está aí difícil, pesado demais para você carregar. Você pode abrir a sua boca e falar com Ele, e Ele te ouve. Faz como Ana. Derrama o seu coração na presença do Senhor. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, ó: Deus não rejeita a oração. Deus, Ele não rejeita a nossa oração. Pode falar. Quando você abrir a sua boca, Deus, assim, eu acho que Ele para tudo. Ele para tudo para ouvir o que você tem para falar com Ele. Não é assim que nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos? Nós podemos estar numa correria tremenda na nossa casa, mas quando um filho fala assim: mãe, para um pouquinho, eu preciso falar com você algo importante.
Se ele falar assim, eu preciso falar com você, você não dá muita atenção, não é verdade? Mas quando você fala assim, olha, o seu filho fala, eu preciso falar algo importante com você. Você para de fazer tudo o que você está fazendo para ouvir o seu filho. Gente, nós somos muito amados por Deus. Nós somos muito importantes para Deus. Pode até não parecer, mas Deus, Ele está olhando para nós, Ele nos nota. Nós temos valor, Ele se importa com a nossa vida. Então fale para Ele aquilo que está angustiando o teu coração. Aquilo que você talvez não consiga mais ver saída, fale com Ele. Porque Ele é poderoso e Ele se importa com cada um de nós. Amém? Terceira coisa, Deus te conhece. Fala para a pessoa que está do seu lado. Vamos relembrar? Primeiro, Deus te vê. Segundo, Deus te ouve. Terceiro, Deus te conhece. Lá no texto de Êxodo, Deus falou para Moisés: conheço bem as aflições do meu povo. Salmo 139, de 1 a 10. Diz assim: Senhor, me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás, põe a sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do teu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali, a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Que texto maravilhoso! Não há nada em mim, não há nada que eu faça, não há sentimento algum em mim que Deus não saiba. Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Deus sabe aquilo que nós não contamos para ninguém. Nós podemos muitas vezes, o Vanderlei até falou sobre isso um pouco no domingo, colocar uma máscara. Muitas vezes a gente veste uma roupa bonita, muitas vezes a gente passa uma maquiagem, as mulheres, né? No rosto, os homens fazem a barba, cortam o cabelo e vem então com uma aparência de que tudo está bem, está tudo legal, tudo perfeito. E a gente consegue até enganar as pessoas que estão ao nosso lado. E as pessoas até falam assim: como fulano é feliz. Olha para Simone. Gente, a Simone até chorando, ela ri. Não sei se vocês já perceberam. Quando ela está pregando aqui, ela está chorando e o sorriso no rosto. E olha ali e fala: nossa, Simone, a vida dela é perfeita, maravilhosa. Talvez seja isso que nós estejamos vendo. Mas Deus está olhando o íntimo. Deus sabe as batalhas. Deus sabe os desafios. Deus conhece os medos, Deus conhece as angústias, Deus conhece as feridas. Eu gostava muito de assistir um filme, gente, que era O Amor é Cego. Quem assistiu esse filme? Antigo. Legal o filme, né? Por quê? Aquela pessoa, ele via a mulher que ele amava, assim, uma mulher linda, né? E os seus amigos, as pessoas ao seu redor, falavam assim: gente, como que você está com essa mulher? E ele falou: não, mas ela é linda, é maravilhosa. E tinha uma outra que aparecia no filme lá,
que a gente olhando, era uma mulher horrorosa, né? Uma mulher horrorosa, assim. Parecia até, assim, fizeram mesmo dela, assim, parecia uma bruxa. E as pessoas enxergavam ela linda, porque viam o exterior dela. Aquele homem enxergava o interior. Aquela mulher que ele amava era linda por dentro. E é assim que Deus olha para nós. Às vezes nós vestimos uma roupa, uma aparência de que está tudo bem, que está tudo ótimo. Mas Deus está olhando lá o íntimo do nosso coração. Ele está olhando para a nossa alma, para o nosso sentimento. E Ele se importa com aquilo que nós estamos passando. Isso que é mais maravilhoso. E o texto fala assim, para onde eu vou fugir do teu espírito? Porque em todos os lugares o Senhor está. O Senhor me conhece. Antes mesmo de eu existir, todos os meus dias estavam escritos no teu livro, mesmo antes de eu nascer. Então Ele nos conhece, Ele é o nosso Criador, Ele sabe tudo ao nosso respeito, Ele sabe o nosso passado, Ele sabe o nosso presente, mas Ele também sabe sobre o nosso futuro, porque Ele é onisciente. Ele conhece os anseios do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos caminhos, Ele sabe tudo aquilo agora mesmo que você precisa. Então somente nós precisamos confiar nesse Deus que tudo sabe ao nosso respeito e colocar a nossa vida nas mãos dEle e crer que Ele está cuidando de tudo. Amém? Deus, Ele não desampara os seus, pode ter certeza. Ele falou, olha, eu estou vendo, eu estou ouvindo e eu conheço bem as aflições do meu povo. Deus, Ele está te vendo, Deus está te ouvindo e Ele te conhece e Ele se importa com você e Ele está cuidando de você. Amém? Por último, Deus sempre age. O texto lá de Êxodo fala assim, por isso desci para libertar o meu povo. Quantas vezes já nós nos perguntamos, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, Senhor, tantas vezes eu orei, eu falei contigo e as coisas continuam do mesmo jeito, nada mudou? E às vezes até piorou? Você já teve a impressão que na hora que você mais precisa, parece que Deus fica em silêncio? Parece que Deus não faz? Deus não age? Mas por mais difícil que seja aquilo que nós estamos enfrentando, nós precisamos crer que Deus sempre age a nosso favor. Embora muitas vezes a gente não esteja vendo, mas o fato é, Deus está agindo. Deus trabalha em favor daqueles que nele confia. Gente, muitas vezes a gente não entende o agir de Deus, não consegue enxergar o agir de Deus, por quê? A gente espera que Deus faça as coisas do nosso jeito, não é verdade? Eu já até falei aqui, às vezes a gente vem diante de Deus com a receita pronta. A gente sabe exatamente aquilo que a gente precisa e a gente quer ensinar Deus a fazer o milagre na nossa vida. Só que Deus não age da maneira que nós queremos. Deus, Ele age da maneira que Ele quer. Ninguém precisa dizer para Deus o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. Nós temos que parar de apresentar solução para Deus e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar toda a nossa vida nas mãos dEle, porque pode ter certeza, Deus tem o melhor para nós. Deus sempre tem algo surpreendente para nós. Nós precisamos crer, embora não estejamos vendo, mas Ele está fazendo. Porque a fé, ela nunca se baseia no que vê,
mas na certeza de que Deus prometeu e que se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Gente, se nós ficarmos olhando para os ventos, para as tempestades, nós não vamos conseguir enxergar o agir de Deus na nossa vida. A gente vai correr de um lado para o outro, a gente vai tentar tirar a água do barco, mas não vai adiantar, o barco vai estar ali quase que afundando, e nesse mesmo barco há alguém que está ali na ponta do barco dormindo, e esse alguém é Jesus. Sabe por que ele estava dormindo? Porque Deus estava no controle de todas as coisas. Ele estava ali, aquele que tinha o poder sobre os ventos e sobre as tempestades. Nós precisamos crer. Deus está agindo agora mesmo ao nosso favor. Deus falou para Moisés: eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheço bem o sofrimento, e eu vim para libertá-los. Deus veio ao encontro do seu povo, Deus fez algo, Deus libertou o povo que estava há 400 anos ali, vivendo como escravos no Egito, e levou para uma terra maravilhosa, uma terra da promessa, onde eles iam experimentar da abundância, da provisão de Deus, do milagre diário de Deus. Nós precisamos crer nesse Deus que age ao nosso favor. Tira os olhos de toda a turbulência, tira os olhos dos ventos, tira os olhos das tempestades, pois Deus é conosco. Deus está cuidando da nossa vida, Deus está fazendo algo por nós. Amém? Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda no qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso, não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus, um rio que enche de alegria quem vive lá, o santo lugar onde vive o Altíssimo. Deus mesmo vive ali, por isso ela não será abalada. O próprio Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações gritam e se agitam iradas, mas quando Deus ergue a voz, a terra se derrete submissa, os reinos se encolhem com medo e respeito. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. Vejam as grandes obras do Senhor. Vejam como Ele castigou várias nações com a destruição. Ele acaba com a guerra em todo o mundo, quebrando o arco, despedaçando a lança e queimando os escudos com fogo. Fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. A nossa vida pode estar num turbilhão. A nossa vida pode estar assim, às vezes a gente está enfrentando tanta adversidade, são tantas lutas que nós enfrentamos, mas nós precisamos crer que nós temos um Deus que não falha, um Deus que agora mesmo está olhando para você. Como eu falei, Ele é um Deus pessoal, Ele está olhando para você. Você não é mais um na multidão, você é filho de Deus e Deus te dá atenção, Deus se importa com você. Deus está olhando para o seu coração, e o que Deus espera nessa noite é que você creia de todo o seu coração que Ele te ama, que você é importante para Ele e que Ele se importa. O seu valor é algo assim imensurável para Deus. Ele se importa com você.
E Ele quer que você experimente uma vida em abundância, uma vida de alegria. Quando Ana entendeu isso, quando Ana entrou no templo e teve essa experiência com Deus, quando ela saiu daquele lugar, o semblante dela havia mudado. Já não era uma mulher amargurada, já não era uma mulher angustiada, já não era uma mulher triste, mas era uma mulher que confiava que Deus tinha ouvido a sua oração e Deus iria responder a sua oração. Depois de 1 ano, ela volta naquele mesmo lugar. E ela então chega para o sacerdote. Ele fala, olha, ela fala assim para ele: por esse menino eu orava. O nome dele é Samuel, que quer dizer também Deus me ouve. Eu queria te convidar para ficar de pé nesse momento.